Olá galera, aqui quem tá falando é o Nerd Baiano para mais um episódio do nosso Nerd Baiano Cast. No episódio de hoje iremos falar do filme do diretor que o último podcast que eu fiz foi sobre ele, o filme O Assassino, e agora eu vou falar sobre esse filme que é um filme cult, que é um filme que não é todo mundo que gosta, pois é um thriller de investigativo, então é muita investigação, é muita técnica de trabalhar modus operandi de serial killer, que se torna um serial killer, que é uma coisa simples toma uma proporção maior. Então é um filme que é protagonizado por Daniel Gray e Rooney Mara, que é uma atriz que se destacou a partir desse filme. E a partir daí ela começou a fazer outros trabalhos e se destacando no meio de Hollywood. Mas vamos falar um pouco sobre o filme. O filme conta a história do personagem Daniel Gray. Eu sempre escrevo o nome dos personagens, me apego mais ao nome dos atores do que os personagens. Mas eu vou falar pelo nome dos atores. O Daniel Gray, ele é um jornalista que acaba sendo processado por divulgar desculpe, divulgar uma matéria sobre uma determinada pessoa, acabou processando ele e ele teve que pagar uma multa milionária e aí tudo desaba. Só que nesse meio tempo ele é sondado por um empresário já idoso, muito sucedido, que chama ele no intuito para supostamente fazer uma biografia da vida dele, mas na verdade era para investigar o desaparecimento de o desaparecimento da caramba, agora deu um apagão, se é sobrinha ou é filha. Mas enfim, era parente dele, que desapareceu do nada, há 40 anos sumiu, não apareceu corpo, nada. E ele queria que Daniel Gray ficasse fazendo uma de biografia, indo de filho em filho, de parente em parente, fazendo perguntas. E no meio disso tudo tem a personagem que é totalmente excêntrica, totalmente assim, um personagem meio punk, assim, com vários pinces, o cabelo totalmente meio voltado para o punk dos anos 80 e 90, usa moto, jaqueta de couro, mas só que por incrível que pareça, as pessoas que têm transtorno são as pessoas mais inteligentes. Ela tem transtorno comprovado pelo governo e lá com o governo ela fez um acordo de tutela, então ela vivia na tutela de um senhor e ela depende do dinheiro, depende de tudo a partir do dono da tutela. E nisso acaba que ele tem um derrame e ela tem que voltar ao governo para poder disponibilizar dinheiro para qualquer coisa, até para comer, para beber, para comprar qualquer coisa, ela precisa da autorização do governo. Só que ela se encontra com um cara escroto que trabalha no governo, que começa a se dissimular, dizer que poderia ajudar ela, mas não pode liberar um dinheiro grande se ela não fizer o favor. E aí ele começa a tentar, ele aliciar ela, faz ela fazer um ato sexual nele, e aí continua chantageando ela para pegar dinheiro. Só que ela é daquelas, ela é muito sagaz. Ela deixa acontecer a primeira vez, porque para ter um padrão, e da segunda vez ela já foi preparada. Ela levou a câmera, botou numa mochila, deixou posicionada para a cama, só que ela não esperaria do que ia acontecer, a pessoa que ia ter só que fazer o ato sexual com a boca, essas coisas. Só que acabou que o cara algemou ela, estuprou ela de todas as formas. E ela saiu, pegou o dinheiro que ele deu pra ela, que liberou, e aí daí ela traça todo um plano
E isso no meio disso tudo, no filme, ela traça todo um plano para poder é, conseguir cessar esses abusos que estavam acontecendo com ela. Aí ela retorna, fala com ele, tipo, no horário que sabia que ele não estava na repartição pública. E ele fala, vem na minha casa, ela tá, tô indo na sua casa. Aí ela vai, interfona, aí lá sou eu, ele, eu queria pedir desculpa daquele dia, que ele disse, ah não, tudo bem, eu só preciso de dinheiro, então chega aqui pra gente conversar, não sei o que. Aí eu queria ver, aí pronto, nesse momento ela já dá um choque na garganta dele, desmaia, e aí ela joga ele no quarto, do mesmo jeito que ele fez com ela, amarra, algema ele dos pés à cabeça e bota um vídeo mostrando o que ele fez, mostrando o vídeo de ele estrupando ela, e ela começa a fazer, enfiar um negócio estrupando ele da mesma forma que ele fez com ela, e dá várias coisas, que tipo, ele tem que fazer um relatório bom para ela, mostrando que ela tá mentalmente boa, fazendo um relatório que ela tem, que precisa da quantia de dinheiro todo mês, pronto. E as ameaças, ela disse, não pisem falso que esse vídeo vai parar em todas as redes sociais e as autoridades. Então siga tudo que eu tô falando e não encoste nenhuma mulher durante esse tempo todo. Tipo, foi incisiva e decidida, porque tipo, ela teve que, como é que se diz, se expor e deixar acontecer para gerar o crime. Então, a partir do momento que gerar o crime, o cara que estava se sentindo na posição poderosa por estar prendendo o dinheiro dela, por estar fazendo de tudo, por estar ameaçando, acabou virando ao contrário. A vaidade dele e o ego falou mais alto do que isso. Só que nesse meio tempo, Daniel Gray descobre que o negócio é bem mais complicado do que ele pensou, e conversa com outra pessoa. O cara diz que tem uma pessoa que ele conhece, que é ela, que poderia ajudar ele. Desculpa, estou com umas crises de bocejo. Aí ele chama, conversa com ela, e ela só pega caso que interessa. E quando falou que era caso de serial killer que estava matando mulher, aí ela pegou mesmo, ela fez a análise dela, e aí começou a trabalhar com ele, começaram a desenvolver um relacionamento, chegaram até as relações sexuais, já estavam tipo como um namoradinho e rolando a trama. Só que nessa trama começou a desenvolver, começou a aparecer, e Daniel Gray entrou e desconfiou de quem era, juntando todos os fatos, que era o cara que menos, o que estava mais disposto a liberar acesso a ele, era o cara que era o serial killer que estava matando essas mulheres, e ele acabou descobrindo. E nessa que ele descobriu, o cara chama para tomar um uísque, depois ele aponta a arma, leva o cara para um calabouço, começa a gravar e começa a torturar como ele fazia com as mulheres. Nesse meio tempo, a Rooney Mara, ela começa a perceber o que estava acontecendo, pega a moto, vai voando. Então, tipo, na hora que Daniel Gray já ia ser, o cara já tava preparando onde ia ser a incisão pra ter uma morte nele letal. Aí no momento que ele ia esfaquear Daniel Gray, que tava com o saco na cabeça, ela chega a dar uma cacetada na cabeça do cara, e depois sai perseguindo ele. E nesse momento de perseguição de moto e carro, ele acaba capotando, e ela ia chegar para exterminar ele. Só que antes dela chegar de perto do carro, o carro estava vazando gasolina, e aí explode e o cara queima vivo. Então eles voltam de novo a pesquisar, a fazer tudo, aí conseguem fazer um plano tudo legal. Só que chega no final, ela estava toda empolgada, e até o semblante dela já tinha mudado, por ela ser uma pessoa bem fria. Ela já estava com o semblante leve, porque estava conhecendo uma pessoa que gostava, comprou um presente para ele. E aí, no dia que ia entregar ele, ela viu ele com outra mulher, abraçado, tipo, como namoradinho, e ela, tipo, pega a jaqueta, joga no lixo, pega a moto e some. E aí é o final. Então, os filmes de David Fincher são filmes assim, não são filmes convencionais, e às vezes eles seguem um caminho de roteiro mais simplificado, mas às vezes segue um caminho de roteiro assim mais sofisticado, mais diferenciado, fora do clichê. Então é isso, a dica que o Nerd Baiano deixa pra vocês é Milênio, o Homem que Não Amava as Mulheres, que é a direção de David Fincher. Teve algumas sequências, só que nem se comparam a esse aí. Isso é a referência que tem de Milênio, que é uma sequência de livros que tem. Esse é a melhor adaptação que teve.